e dividir a tela aqui com vocês. Então, assim, estão vendo aí a tela aí? Aham. Tá, eu vou ser muito breve aqui, que na última aula eu queria meio que ensinar vocês a como fazer um material que vocês possam consultar depois para estudar e também um material que você possa entender se está aprendendo ou não. Falei que aqui existiria uma motivação e que o tema desse material seria o conjunto de divisores e a quantidade de divisores. Nós colocamos definições, eu mostrei que essas definições aqui a gente pode pesquisar na internet, nós interpretamos essas definições, passamos boa parte das nossas aulas entendendo essas definições aqui e trabalhamos com exemplos. Ficou faltando fazer 2 exercícios, aí eu não vou passar para cá porque demora muito ficar digitando, tá? Mas a ideia aqui era fazer com que vocês entendessem como que funciona um estudo onde você não é um ser passivo, você é um ser ativo. Então, nesse método de estudo, a gente é muito ativo, a gente que está criando o que a gente vai estudar. Então, isso ajuda muito futuramente. Eu não vou terminar aqui, eu vou enviar para vocês. Eu conversei com o Estevam na penúltima aula que se comprometeu a dar uma elaborada nisso aqui nos futuros, que é um projeto que eu tenho, da gente fechar, por exemplo, esse capítulo todo de divisibilidade através desse material, para que a gente pudesse futuramente, quem sabe, publicar um livrozinho, quem sabe eu vou numa gráfica e a gente publica um livrozinho, se ficar bacana, depois do curso todo. Mas isso aí tem que ver se vocês têm que, se vocês vão aceitar mesmo aderir esse método de raciocínio, de ensino. Porque realmente, o ensino passivo, bem, o ensino passivo, o que é ensino passivo, pessoal? Só aprende, você não. Parece que você não participa, só fica Exato, só ouvindo. perfeito. O ensino passivo é aquele no qual o professor está ali falando, no quadro, falando, e o aluno só ali. Então, geralmente, ele não costuma funcionar. Ele funciona no curto prazo. Por exemplo, você tem uma prova para fazer. Vocês têm uma prova aí para fazer. Ah, eu quero entender a quantidade de divisor. Eu vou lá, explico, você assiste a aula e faz um dever, aprendeu. Cara, mas vocês podem perguntar aí para os pais de vocês, e eu, na minha experiência de vida, que vocês ainda não têm, daqui 10, 15 anos, quando você saiu do ensino fundamental, fazer a seguinte pergunta: o que você aprendeu naquela época? Né? Então, assim, o que a gente costuma dizer com o aprendizado? O que determina se a gente aprendeu ou não alguma coisa? É simples. Passou 10, 20 anos, você sabe explicar aquilo para alguém. Não adianta você aprender para esquecer, isso não é aprender. Correto, pessoal? Vocês compartilham Uhum. dessa, a Brenda tá falando alguma coisa no WhatsApp, calma aí. No, no código, não deixe dar como é que é? Não, o código. Não, o código deixa. Eu vou dar um jeito aqui. Código não deixa, eu vou dar um jeito. A Yasmin entrou depois que eu já estava começando a gravar, vocês viram aí? Eu não lembro. Foi, foi. Porque eu tenho uma teoria de que quando começa a gravar não tem como mais entrar depois. Algumas pessoas ou alguma coisa, mas é só uma teoria, tá? Não tem um. Então, galera, falando de. Deixa eu não sei o que eu faço. Vamos torcer para a Brenda conseguir entrar. Ela contribui muito nas aulas, né? Se ela não entrar, ela assiste essa gravação depois e vê que eu tô mandando um abraço para ela. Vamos De continuar. gravar Oi? de novo. Então, para de gravar, ela entra e grava de novo. Deixa eu parar. Mas eu já entrei quando tava gravando. Deve dar pra entrar agora. A Yasmin entrou quando tava gravando. Eu não sei, mas realmente teve gente que tentou entrar naquela aula e não conseguiu. Eu já percebi isso mesmo. Ela disse que já estava conseguindo. Ela tá conseguindo, então beleza. Qualquer coisa eu paro de gravar. Esse conselho foi muito bom. Então vamos lá. Então, vocês entenderam que é ensino passivo e que é ensino ativo. Então aí eu estava filosofando aqui o seguinte. Vocês vamos fazer essa pergunta quando chegar na minha idade, 34 anos, e falar: o que eu aprendi no meu ensino fundamental? Quando você vai ver, cara, você não aprendeu porque você sabe naquela época. Você aprendeu porque depois você foi estudar sobre aquilo. Por exemplo, eu lembro de algumas aulas, de alguns professores, de alguma coisa. Agora,
tem coisa que eu aprendi porque eu que resolvi estudar depois, a maioria, quer dizer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar na nossa cultura, tá? De brasileira, de achar que a gente tem que aprender para passar na prova. Isso faz através do ensino ativo. Então, conjunto ou quantidade de divisores, a gente vai começar a fazer os exercícios. Hoje é só exercício. Hoje é só exercício. Eu pedi para vocês fazerem isso aqui, mas antes de começar a adentrar aos exercícios da apostila, eu queria fazer os exercícios que ele faz no exemplo, apesar que vocês devem ter assistido o vídeo, são exercícios bastante introdutórios e farão... Ixi, Maria, calma aí. São exercícios que farão muito bem para eu saber o nível de vocês aqui no conhecimento. Então, o primeiro exercício que ele fala lá, que eu anotei aqui, é o seguinte, existe um número, eu não sei como é que ele é na sua forma decimal, porque ele é muito grande. Mas eu sei que ele é 2 elevado à quinta potência, vezes 45 elevado à sétima potência. Então é um número, só que está escrito na forma de potência. Aí ele pergunta o seguinte, qual é a quantidade de divisores desse número? Ou seja, qual é o Q de N? E aí, pessoal? Como é que a gente resolve isso aí? A Brenda conseguiu entrar? Deixa eu ver. Não. E aí, como é que a gente resolve isso aqui? Davi, esse 12 vezes 45 podem ser fatorados, né? Boa! Muito bom raciocínio, Estevam. Isso aqui é uma pegadinha, né? Muito bom. Sabe o que a maioria das pessoas fazem, Estevam, quando vê um problema desse? A maioria das pessoas olha só para o expoente e aí tenta aplicar aquela formulazinha que a gente conhece, que é do Q de N, né? Então ele pega o Q de N aqui, ó. Tá foito, né? Porque acabou de aprender. Aí, esse aqui não é 5? Então mete um 5 aqui. Mais quanto, pessoal? Mais 1 vezes 7 mais 1. Exato. Vezes 7. Vamos dizer que 90% dos alunos, que mesmo que tiveram a mesma aula que eu expliquei sobre a fórmula, fariam isso no susto. Porque, porra, acabou de aprender a fórmula, falou, é isso aqui. Então isso aqui daria 6 Vezes 8. vezes 8, que dá 48. 48, né? Uhum. E aí o menino sai feliz. Vocês já tiveram essa sensação de sair de uma prova achando que acertou tudo, aí quando sai o resultado você erra tudo? Vocês já tiveram essa sensação? Eu não tive a sensação, já aconteceu isso, né? Então, já aconteceu isso com vocês? Infelizmente já. Você sai da Prova prova de assim, ciências. caramba, sei tudo, velho. E aí acertei tudo. Aí quando você vai ver, você colocou uma palavra e era outra e foi um desastre, né? Trocou. Então, isso aí, pessoal, às vezes acontece pelo excesso de confiança da gente, tá? Um excesso, a gente não pode acreditar na gente. Mas vamos lá. O Estevam colocou uma coisa muito importante. Aquela regra, aquela fórmula só vale... Olha só, vamos relembrar a fórmula. Eu vou usar o material que a gente produziu. Que eu fechei aqui, eu vou abrir de novo. Aquela fórmula, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, olha só, seja n um número nessa forma. Ou seja, um número elevado a outro vezes outro elevado a outro. Em que P1, P2 e Pn são o quê, pessoal? Primo. Primo. Então, existe uma condição. Esses números aqui da base, eles têm que ser Não são primos. primos. Exato. Esses aí não são primos, aí tem que fatorar. Perfeito. Então, a gente tem que pegar aqui. Hoje o negócio aqui não está ajudando, não. A gente tem que pegar aqui exato. Foi por isso que você falou isso aí hoje. A gente tem que pegar o 12 e fatorar o 12 na forma de número primo. Então, o 12, eu vou fazer e vou apagar. O 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4, não é? Isso. E fica igual a 3 vezes 2 ao quadrado. Exato. O 3 é primo, o 4 não é. O 4 é 2 ao quadrado, né? Então, o 12... Eu não vou escrever o 12. Eu vou escrever assim, ó. Fatorando. Exato. Eu vou Aí, Davi, escrever
Ah, Você escreveria 3 vezes 2 ao quadrado, aí fecharia parênteses e botava 5 lá na parte de fora? perfeito, isso mesmo. 3 vezes 2 ao quadrado elevado a 5. Muito bom, muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? Calma, vamos por partes, né? Vamos primeiro entender. Talvez você talvez você não deva se lembrar o que eu vou fazer aqui, mas acredite, no oitavo ano, foi a primeira matéria que eu ensinei para os meninos aqui do oitavo ano e o professor deveria ensinar. Aí eu remeto aquele assunto anterior. Às vezes passa um ano e a gente esquece, né? Então é bom a gente sempre estar relembrando. Lembrando. Então, o 45. 45, ele não é a mesma coisa que 5 vezes 9? Uhum. É ou não é? Sim. Muito bem. E o 9, por sua vez, é a mesma coisa que 3 vezes 3, não é? 3 ao quadrado. Então, vou escrever aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, 45 é 5 vezes. Vocês viram a forma que eu fatorei? Que é diferente da forma que vocês costumam fatorar? Aham. A gente costuma botar uma barrinha, né? Tipo assim, É, os você professores. foi pela tabuada. E tem uns professores que eles ensinam uma parada que é mentira. Eles falam assim, que você tem que começar sempre pelos primeiros números primos, tipo, começa com 2, depois com 3. Não, sempre dá a mesma ordem no final. Mas a gente viu que o teorema fundamental tanto faz a ordem. É. Então, Se você isso é começar no 45 por 3, no final vai estar a mesma ordem se você começar por por 5, por exemplo, né? 5. Então, e aí eu escolho essa maneira de fatorar que ela lembra muito a tabuada, né? A gente escreve um número, e aí sempre vem quando o número é composto, sempre vem uma tabuada na cabeça. Por exemplo, 45 é 5 vezes 9, né? Aí, por exemplo, a do 12 eu coloquei 3 vezes 4, mas alguém poderia ter pensado assim, por exemplo, 12, 2 vezes 6, por exemplo, né? Não tá errado. Só que aí o 6 é 2 vezes 3. E aí daria a mesma coisa, ó, 2 vezes 2 vezes 3. Eu gosto muito dessa maneira de fatorar, sabe? Mas é só uma curiosidade. Isso aqui está sendo elevado a 7. Beleza. Aí Agora, somos os expoente aí, né? então, quase isso. O que acontece? Aqui tem um 1 e aqui tem 1, correto? Uhum. Então a gente vai invocar a primeira propriedade, a propriedade 3 da potência do livro lá dos meninos, que é o seguinte: quando eu tenho dois números diferentes, no caso aqui é o 3 e aqui é o 2. Esquece o expoente por enquanto, tá? Aqui não, 2, ó, a base. Não, 2. Uhum. E esse número está elevado a outro número natural, então a gente chama isso aqui de, desculpa, a gente chama isso aqui de potência, de produto de potência. Então a propriedade é a seguinte: quando isso aqui está acontecendo, eu posso separar as potências. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso separar as potências, tá? Uhum. Então, quando isso está acontecendo, eu posso dizer que o A está sendo elevado a N e o B está sendo elevado a N de novo. Na multiplicação, tá vendo? E eu posso fazer voltando também, se eu quiser. Então, eu vou fazer indo. Então, essa é a primeira propriedade que a gente vai invocar aqui. Então, olha só. O N vai ficar assim. Todo mundo entendeu essa propriedade aí? Uhum. Tá. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 1. Não vou precisar colocar esse 1, não. Elevado a Vamos 5. elevado a 5. Isso. Aqui, como já tem uma potência, então a gente chama isso aqui de potência de potência. Então, eu tenho uma potência, que já estava aqui embaixo, elevada a outra potência. Isso não tem problema. Isso é lindo. Você tem uma potência de potência, você tem uma coisa linda. E, por fim, aqui, eu tenho o 3, que está sendo elevado a 2. Então, eu tenho uma outra potência. Potência, tá. Então, essa propriedade que a gente usou aqui, tudo bem, relembramos. Agora, aqui, ó, não tem o que se fazer, né? Como está sendo elevado a 1, então ficaria 3 elevado a 5. Agora, aqui, a gente vai remeter uma outra propriedade. Se eu tenho uma potência, ou seja, isso aqui, A elevado a alguma coisa, e essa potência está sendo elevada a uma outra potência, o que a gente faz aqui? Multiplica as potências? Isso, conserva a base e multiplica os expoentes, as potências. Por quê? Eu mostrei isso aqui o porquê, tá? Porque olha só,
Por causa de outra propriedade que a gente aprende, né? Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 2 elevado a 5. Certo? Então, se eu olhar isso aqui tudo como se fosse uma coisa só, concorda que é tipo um número aqui elevado a 5? Tipo assim, eu na sala eu uso minha mão, mas aqui eu estou usando esse risco. Isso aqui tudo é elevado a 5. Tudo bem. Como está sendo elevado a 5, pela definição, não é repetir o número 5 vezes que está ali, multiplicando? Então seria 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, que é a definição de potência, não é isso? O expoente não pede para repetir a quantidade que está lá em cima 5 vezes? Então a gente está usando a definição, na verdade, não está usando nem propriedade, está usando a definição. Por sua vez, a gente aprendeu uma outra propriedade, que quando a gente tem potências da mesma base, ó, não conserva a base e soma os expoentes? Então eu vou somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar 10. Sim. Mas somar números repetidos não é a mesma coisa que eu multiplicar, por exemplo, 2 mais 2 mais 2, 5 vezes, não é a mesma coisa que 2 vezes 5? Exato. Vezes 2? Então é Entendi. por isso que existe essa propriedade de conserva, quando tem uma potência elevada a outra potência, a gente conserva a base. E multiplica os expoentes. Só que vocês viram que ela não nasce do nada, não é uma coisa assim milagrosa. Deus quis que fosse assim, não. Ela nasce da definição, que é uma coisa que é mais, né, profunda. Então, tudo na matemática, gente, tem uma explicação, tem uma lógica. O problema é que, às vezes, a gente não está prestando atenção no que o professor fala, ou que, às vezes, a maioria dos professores, eu vou ser sincero, nem sabe explicar isso. Só fala, menino, decora essa propriedade. Mas, às vezes, você vai perguntar, professor, por que é assim? Não, decora. Ou, às vezes, o professor acha que o aluno é burro, o aluno é burro e fala, eu vou explicar e só um vai entender na sala. Então, não explico, né? Acontece muito, viu, gente? Não, isso direto. Só que assim, eu costumo acreditar que todo mundo é capaz de entender. Então, as minhas aulas, quem assiste sabe que eu sempre explico o porquê das coisas, independente se só um vai entender. Então, aqui, ó. A base é 2. Então, 2 vezes 5, que vai dar? 10, correto? Isso. Sim. Aqui todo mundo Repete, entendeu. 5 a 7. Porque aqui é 1, né? Então, 1 vezes 7 é 7. Por isso que a gente nem se preocupa. E aqui, ó, 2 vezes 7. 14. Agora, gente, tem que tomar um cuidado, porque as bases são todas primas. Porém, eu tenho duas bases iguais, né? 3 e os 3. Então, eu tenho que juntar isso aqui. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 5 vezes 14, 3 elevado a 14. Isso aqui vai me dar quanto? 3 elevado a 19. Exato, né? Conserva a base E somos expoentes. Então, eu vou fazer essa mudança e vou colocar em ordem crescente, porque eu sou fresquinho. Então, vai ficar 2 elevado a 10. Na verdade, é porque o matemático ele é organizado. Ele gosta de fazer o negócio... Mas fica bom para explicar, fica 2, 3 e 5. né? Fica um padrão. Assim, se tiver aqui algum problema, a gente sabe identificar. Então, olha só, agora sim, pessoal. Agora isso aqui está de acordo com a definição. E agora eu acho que vocês entenderam porque que esse problema é bastante educativo. Porque ele mostra várias coisas que não dá para explicar na definição. Agora nós podemos, com certeza, aplicar a nossa fórmula do Q de N. Ou seja, quantos divisores tem, porque ele está satisfazendo a nossa definição. Então, olhando para a base 2, o expoente não é 10? Então vai ficar 10... Mais 1. Mais 1. Vezes 19, mais 1. Vezes 19, que é a base do 3. Mais 1. Vezes 7. Mais 1. Aqui ficou o seguinte. 11 vezes 20 vezes 8. Então, como você vai fazer isso aqui é uma coisa muito individual. Eu costumo pegar o 20 e imaginar que é 2 vezes 10. Porque multiplicar por 10 é só acrescentar o 0.
Então eu penso, 11 vezes 8 é 88. Então qual que seria o dobro de 88? Seria 176, né? 176. E aí eu acrescento um zero. Então fica 176 e Zero. acrescento o zero, né? Ou poderia pensar de outra maneira aqui. Tem gente que é bom, em conta de cabeça eu sou uma bosta, então eu tô falando por mim. Tem gente que pensa 2 vezes 8 é 16. Multiplicar por 11 é você fazer isso aqui, ó. 16 vezes 11 coloca o 16 e soma. 1 mais 6, 7. Alguém sabia dessa dica? Sim. E aí acrescenta o zero. Então é outra maneira, né? E recentemente eu estava querendo treinar o meu inglês e eu achei uma coisa muito interessante, velho. Como é que você treina inglês? Eu fui no YouTube e peguei um vídeo sobre matemática, que é o que eu entendo. Aí eu peguei e fui tentar entender a matemática em inglês. É a maneira que eu fiz para entender inglês. E era um indiano que estava explicando. Ele estava explicando uma multiplicação muito legal. Que quando você multiplica um número desse tipo aqui, ó, por exemplo, 72 vezes 78. Então, esse número ele tem um padrão. Aí ele fala, isso aqui é o seguinte, você pega o 7 e multiplica pelo próximo. 7 vezes 8, 56. E aí você multiplica 2 vezes 8, 16. Dá isso aqui. Aí eu fiquei, caralho, velho. Como que você... Quer dizer, como que isso funciona? Eu fiz as contas, deu certo. Aí ele foi fazer com outro número. Isso tudo em inglês, né? Aí ele foi lá e pegou assim, sei lá, 45 vezes... Não, 45 é muito padrão, deixa eu... Porque eu ainda não entendia por que certos números davam certo. Então, 46 vezes 44. Aí ele ia lá, quem que é o próximo do 4? Desse cara aqui, é o 5. Ele falava, 4 vezes 5, 20. E 6 vezes 4, 24. Aí fazia assim, ó. Aí eu, caraca. Aí depois eu fui entender o padrão. Que para isso dar certo, esse número tem que ser igual a esse. E esse aqui, a soma desse com esse tem que dar 10. E aí dá certo. Aí eu fui provar matematicamente, porque ele não explica a matemática que está por trás. Aí, pô, eu me amarrei. Só mostra. Aí isso aí é tema para uma aula nossa futura, mas tem... Mas a ideia Mas isso aí é bom. e a ideia era aprender inglês com isso. Então, assim, acaba que eu aprendi com matemática, né? E se eu entendi porque ele falou, é porque eu entendi inglês um pouquinho, né? Sim. Ou não sei. Foi só pelo que ele tava fazendo. Oi? Foi só pelo que ele tava fazendo que tu entendeu. Na verdade, a gente aprende a inglês assim, aprende a falar falando, né? Então, se eu começar a falar inglês aqui, vocês vão rir pra caramba. Mas eu queria muito um dia a gente marcar uma aula só pra gente falar inglês, todo mundo aqui, a Brenda fazendo o curso dela, quem não souber vai arriscando aí, pra ficar diferente, né? Eu chamo até minha mãe Não, nessa sua mãe aula. não vale, sua mãe é professora. Claro que vale. Não, a gente tem que ir falando e gravar e depois tirar sarro da gente mesmo, entendeu? Como as aulas são gravadas, a gente pode muito bem rir da gente mesmo, de graça. Exato. Então, beleza. Agora vamos passar uma questãozinha mais difícil aqui. Essa aqui realmente tem que dar uma pensada. Ele fala, Mas vamos marcar qualquer dia desse aí, vocês falar, pessoal, vamos uma aulinha de inglês, de matemática, na língua americana, em inglês aí. Eu vou muito nessa aula. E aí eu planejo alguma coisa bem simples e eu começo a falar e vocês começam a rir aí e vocês falam também. Quinta-feira que vem. Aí vocês me pegam de surpresa, né? Aí vai estar, quando for entrar na sala, vai ter tipo 30 pessoas só esperando para rir. Olha lá. Então, se a gente tem um número que é 741 elevado a n. E ele fala o seguinte, que a quantidade de divisores desse número é um número da forma... Eu vou até escrever o símbolo, então ele fala que vamos chamar esse número aqui... Ixi, eu não escrevi. A quantidade de divisores desse número aqui, ó, 741, ou seja, quantos divisores ele tem, elevado a n, é um número da seguinte forma. Ele tem 3 algarismos, 3 dígitos. Ele é um número assim, ó. ABC.
E aí alguns livros usam uma seta aqui em cima para dizer que é um número de 3 algarismos, tá? Que a gente está usando o sistema decimal. Por exemplo, esse número aqui seria uma resposta, né? Ó, 121. Ele tem 3 algarismos? Sim. O da centena é igual ao das unidades? Exato. Então, por exemplo, esse é um número que satisfaz essa resposta. Agora, por exemplo, esse número aqui não satisfaz, ó. Porque Então pode ir até 989. pode ir até 989, por exemplo. Então, só que ele está dizendo que isso é a quantidade de divisores desse número, tudo bem? Sim. Aí a pergunta dele que é o mais interessante. Ele fala isso e ele vira para você e fala o seguinte: eu não quero saber que número é esse. Eu quero saber quanto seria B elevado a A. Ou seja, ele ainda fala o seguinte: quanto que é B elevado a A? Primeiro, então, será que tem como saber que número é esse? Será que é preciso? E se for preciso, se a gente descobrir, aí fica fácil, né? Fazer essa conta. Então, Não, ele fala que não quer o número, mas ele vai falar de descobrir para levar B a. pode. Então, um dos caminhos é a gente descobrir o número. Descobrir esse número aqui, tá vendo a trilha sonora aí, né, pessoal? Tranquilo, né? É uma trilha sonora, mas é de boa. Então, a questão é a seguinte: a Estevão, você está sendo otimista. Será que é possível descobrir esse número, né? Se for possível, a gente matou a resposta, porque aí a gente descobre isso aqui. Agora, às vezes pode ser que exista um caminho no qual a gente não precise saber isso aqui e por alguma lógica matemática a gente descubra, né? Então são maneiras de pensar, porque às vezes a gente escolhe um caminho e esse caminho ele nos leva a um beco sem saída. Então isso tem muito na matemática. Tá? Vocês estão fazendo uma prova e aí tá tentando, martelando aquilo ali, tá martelando. Se não tá saindo, a gente tem que começar a pensar em outras estratégias. Mas adorei a sua estratégia. Eu só estou querendo abrir os olhos de que isso aqui pode não ser possível, mas vamos partir do princípio que isso é possível. Só que é uma questão que ela tem que ter uma intuição, ela tem que ter um começo. Qual que seria? O que seria a primeira pergunta que a gente faria? Professor, Que número mais? Não daria isso aí. Boa. Diga. 740 elevado a n é igual a BA? Ou é igual a B elevado a A? Não, nenhum nem outro. Mas foi uma ótima pergunta para entender o problema. A gente tem que primeiro entender o problema. 741 elevado a n é um número gigantesco. A gente não sabe que número é esse. Correto? A gente não sabe que número é esse. Só que o que ele está nos dando não é nem o número, é a quantidade de algarismos que esse número tem. A gente sabe que esse número tem uma quantidade de algarismos de 3 dígitos. Já viu isso em filme americano? Quanto que você recebe? Meu salário é de 6 dígitos. Já viram isso? O cara fala, meu salário tem 6 dígitos. O que ele está querendo dizer é que o salário dele é isso aqui, assim, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Ele é tipo assim, ele ganha 100 mil. Entendeu? Nos filmes americanos, quando você vê o cara falando que ganha 7 dígitos, é que ele ganha 1 milhão. Essa é a ideia. Só que é a quantidade de divisores nesse caso. Então, por exemplo, esse número a gente não sabe e eu acho que é impossível de saber. Mas a gente sabe o seguinte, que ele vai ter quantos divisores? A gente pode concluir que ele tem ou 121 divisores, ele pode ter 131 divisores, ele pode ter 141 divisores, pode ter tanto, que aí o Estevam deu até a última opção. Ele falou mais cedo que o último caso seria 989 divisores. Um deles vai ser a resposta. Ok? A resposta ainda não, calma. Um deles é a opção dessa solução aqui, desses divisores. Entenderam? Sim. Quando a gente descobrir que número é esse, aí a gente tem que pegar o B, que é o cara do meio, que aqui é o 8, e elevar ao A, que é os vizinhos. Então, elevar a 9. E isso aqui é a resposta do que a gente está procurando, que é a solução do problema. Então, isso é um problema em matemática. Isso não é... Entendi. Entendeu? O quê? E aí, pessoal, eu preciso que vocês deem o começo.
assim, alguma coisa para a gente começar. E não precisa estar certo, não. Precisa que vocês falem. R$ 741 tem como fatorar? Não, né? Eu vou te dar. Se eu tivesse pessoalmente, eu te dava um beijo, Esteve. Porque é isso que eu estava esperando. E isso chama heurística. Você tem que pegar a heurística da brincadeira. Você lembra que foi essa mesma pergunta que você fez na questão anterior? Então, isso não é um padrão ocasional, não. Isso não é uma coincidência. Isso é o que eu tento colocar na cabeça dos alunos, que é o que a gente chama de heurística. A heurística é a gente cria um padrão de pensamento que serve para todas as questões. Então, a gente percebeu que para isso aqui funcionar, para essa fórmula funcionar aqui, eu tenho que estar falando de número primo, correto? Na base? Sim. Então, a primeira pergunta natural que a gente tem que fazer é: 741 tem como fatorar? Foi o que você falou. Ou eu vou falar em outra língua, numa linguagem matemática. Que a sua também foi matemática, tá? Só que uma coisa mais... 741 é primo? Foi o que eu perguntei depois. Né? Tipo assim, Mas eu falei, tem como fatorar ou é primo? 740, é a mesma pergunta. 741 é primo? Porque se ele for primo, a gente está quase na cara do gol do problema. Agora, se ele não for primo, então a gente tem que deixar isso aqui bonito. E aí vocês podem me responder, porque vocês já tiveram a aula dos critérios para saber se ele é primo. Por exemplo, Não, ele não é primo, não. ele não é primo por quê? 7 mais 4 mais 1 dá 12. Dá Opa! por 3. Então, vamos dar uma ajeitada nessa casa aqui. 741 é divisível por 3. Então é interessante a gente fazer essa conta aqui. 7 dividido por 3 aqui vai dar 2, né? Isso. E aqui vai dar resto 1. E aí vem o 4. 14. 2, 4, Que vai dar 7. 4, né? Que vai 2, dar... 4, 7. Já fez aí, né? 2, 4, 7, porque aqui vai dar 2, né? E aí caiu um 21. Dá 7. Das 21 é 7. 2, 4, 7. Então eu vou colocar o resultado aqui. Deixa eu apagar primeiro o meu rascunho, porque senão não vai adiantar eu colocar o resultado. 2, 4, 7, né? E agora? Dá por 3? Não. Por 5? 7. Aqui no final, ó. 7. Botou 2 com 3. Isso. Ah, eu falei 2, 4, 7, né? Muito obrigado, Estevão. Olha eu fazendo cagada aqui. Não dá por 3, né? Porque essa soma vai dar 13, né? Eu fiz as contas, deu 13. Então não dá por 3, né? Diga. Você fala aqui pra minha avó que eu tô fazendo. Por favor. Diga. Fala pra minha avó. Vitor? Fala pra minha avó que eu tô fazendo aula online aqui pra mim, por favor. Ô, vó, ele tá fazendo aula online, por favor. Aí, viu? A sala tá sendo gravada. Desliga o microfone que a sala tá sendo gravada, Vitor. O Brasil todo vai saber que você tá pedindo pra eu falar com sua avó. O vídeo vai ter 6 visualizações. Esse vai bombar, hein? Esse vai bombar. Então vamos lá. Visualizações. Então olha só. Não dá por 3. Dá por 5? Não tem nem 0 nem 5, nem por 7 dá. Por que por 7 não dá? Porque você fez a conta aí? Eu fiz a divisão. Ah, tá. Então não De dá. cabeça. Então o próximo número seria 11, né? É. Dá por 11? Vamos fazer? Esses números geralmente não dão. A divisão por 11 geralmente ela é mais. A gente consegue enxergar quando dá por 11. Eu tô sentindo que esse aqui não dá por 11. Dá não. Não, dá não. Dá 22, aí desce 2, dá 27. Os números com. Então vamos tentar por 13. Por 13, aqui 24, dá 1, né? Porque 2 passa, dá 26.
E aqui sobra um, sobra um. 117. Se eu botar se fosse 10, Os 5 aí. aqui, se eu fosse em 10, não daria 130? Sim. 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 E tá perto de 130. Acho que é melhor eu tentar um 9, não um 8. 8. Eu acho que tenta 8 primeiro. Vamos tentar um 8. 8 dá 24. Então já não é 8, né? Então vamos ver aqui. Não, Mas- dá, peraí. 3 vezes 8, 24. 8 dá 104. Então vamos tentar um 9. Sabe por que eu pensei no 9? Aí a maldade aqui. Quer dizer, 7 no final? exato. Não termina em 7 aqui? Aham. Aham. E, Sim. e 9 vezes 3 não dá 20, 3 é 27? 27. Então ia Só- terminar em 7. Divisível por 9. Ah, é Fica aí, verdade. termina com 7, mas dá 207 no final. Sério? Não, dá É. não, Esteve aqui, ó. 3 vezes 9. 9, 27. Aí Ah, é 2. É 2, é calma. 2. Aí dá. Não, tá 9, certo. Eu fiz 9, 10, errado. Dá 9. 107. É. Foi. Mas vocês Multipliquei por 2. entenderam, vocês entenderam a maldade aqui, ó? Aham. Isso aí é heurística, pessoal. Isso aí tudo quando você descobre esses segredos, isso tudo aí é matemática de verdade, tá? É a manha. Vocês vão pegando a manha. Então aqui vai dar 13 e o resultado dá 19. Nossa, 19 é um número que eu acho que ele é primo, né? Com certeza o 19 é primo. Então, caramba. Então a gente chegou na ideia de que o 341 é 3 vezes 13 vezes 19. Tudo bem? Eu vou apagar isso aqui, mas todo mundo entendeu, né? 3 Aham. vezes 13 vezes 19. Gostaria agora de escrever agora, pessoal. Ficou. Não vou precisar explicar aquela propriedade de novo. Se a gente sabe que 341 é 3 vezes 13 vezes 19 elevado a n, então eu vou aplicar aquela propriedade que eu falei para vocês agorinha, tá? Então vai ser 3 elevado a n vezes. 3 elevado a n. Aí depois soma. Não, porque as bases são diferentes. Não, o mais um que eu tô falando. Né? Aqui agora a gente está naquele modelo que a gente quer, que é essa fórmula, né? Correto? Aham, a fórmula lá que a gente fez. Sim. Mas sabe o que é o legal nessa fórmula? É que os expoentes são iguais. Isso vai nos ajudar muito. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Voto de confiança. Vamos aplicar a fórmula e ver o que dá. Se a intuição de vocês não está enxergando o que eu estou enxergando, é porque vocês ainda não têm uma experiência numa matéria aqui que chama produtos notáveis. Mas eu já consegui enxergar a solução porque agora ficou muito claro. Então, olha só, vamos aplicar a fórmula. Ficaria esse N aqui mais quanto? Mais um. Mais um, não é? Sim. Aí você pode parar por aí e repetir esse em 3 vezes, porque dá no mesmo. Isso. Mas, exato. Essa é a maldade. Não é o mesmo número que está sendo multiplicado aqui, ó? Porque o Sim. expoente é igual. Então, não é N mais 1 vezes N mais 1 vezes N mais 1. Então, eu vou fazer o quê? É o que o Estevam falou aí. N ao cubo mais 3. Exato. Não precisava escrever isso 3 vezes. Eu poderia usar a definição de potenciação, só que da maneira invertida. Ela Você tá vai juntar agora, igual você falou. Exato. Então, N mais 1 está repetindo 3 vezes. Então, é N mais 1 N mais. elevado 3. a 3, porque está repetindo 3 Isso. vezes. Bacana. Agora, olha só por que a gente está chegando na solução. Porque, dependendo do N que eu coloco aqui, a gente sabe que vai dar um ruim. Por quê? O número tem 3 algarismos. Então, por exemplo, pensa no número aqui que isso aqui vai dar problema. Chuta aí. Por exemplo, o N pode ser 0? O quê? O N pode Pode. ser 0? Não, A gente porque sabe que- ficaria 0 mais 1, aí 1 vezes 1 vezes 1. Que dá quanto? Dá 1 no final.
Então, me dê um número de 3 algarismos? Não. E também não pode ser 10. Não pode ser 10. Isso aqui Nem não pode 9 ser também. 10. Nem 9. Olha só. Quem não entendeu ainda, porque não pode ser 9, presta atenção aqui. Se eu coloco 9 aqui, quanto que é 9 mais 1? Dá 10, aí 10 vezes 10 vezes 10. Aí dá 1000. 10 ao cubo é o 10 com 3 zeros, né? Então é o 1 com 3 zeros, ó. Desculpa aí. Tá, vamos considerar que é um 0. Aqui é um 0, 0 e um 0. Aqui é o zero deitado, professor. Não, Você é um fez. 0 descansado. Quanto que é esse número aqui tem quantos algarismos? Você tem 3. 4. 4, né? ó? 4. Então, pessoal, vocês concordam que nosso problema se reduziu a olhar as possíveis possibilidades desse N aqui? Sim. Aham. Então, por exemplo, vamos ser realistas. Pode ser 2? Não. 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 Não, porque 2 mais 1 dá 3. 3 ao 3 cubo, vezes 3 vezes 3. Dá 27. Dá? 27. 7. 27 vezes 3. Eu tenho Não, que 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, né? Pode ser 4? Pode ser 4? Pode. Pode. 4 mais 1 dá 5. 5 vezes 5 vezes 5 dá. Aí 25 mais. Eu pulei o 3. Eu pulei o 3, Estevam, desculpa. Pode ser 3, que a soma dá 4, né? Desculpa. Pode ser 3? O N pode ser 3? Vou colocar aqui. Não. 3 mais 1, 4. 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Não pode. Mas pode ser 4, né? O N pode ser 4. Pode. Porque 4 mais 1 dá 5. Isso aqui dá 125, né? Isso. Só que 125, ó. Só que 125 não Dois. pode ser. É, porque o 1 é diferente de 5. Então, não pode ser o 4 por causa disso. Vamos tentar Por quê? o 5. Porque o número tem Por que que não- ter. Porque o número é formado por A, B, A. Então, o primeiro e o último algarismo tem que ser igual. Exato, ó. Tô apontando o que eles estão falando aí, ó. O número que a gente está procurando, ele é da forma ABA, ou seja, centena igual a unidade. E aqui a centena é 1, então aqui tinha que ser 1 também. Ou se aqui é 5, aqui tinha que ser 5. Só o número do meio que pode ser diferente. Perfeito. Exato. Então vamos o N igual a 5. Então aqui vai ficar 5 mais 1 dá 6. 5 também dá não. Acabei de fazer a conta. É 7. 5 Vai não ser dá? 6 a resposta. O 5 não dá por quê? Porque dá 6, aí fica 6 vezes 6 dá 36, vezes 6 dá 2, 4, alguma coisa. Não, acho que dá 2, 4 alguma coisa. Nada. É. Tá diferente Não. o A e B. Então Aí, eu vou fazer aqui, tá bom? Esse aqui, né? É. Então vai dar 18, 19, 16, né? 16. Você falou 2, 4 alguma coisa, aí eu só tô mostrando aqui que realmente, independente do valor, não dá. Então não pode ser 5. Tudo bem. Tem que ser 6. Será que é 6? É, porque mais um Vai dá 7. dar Aí 6. 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Aí 49 vezes 49 7 vezes 7, dá 343. 3, 4, 3. 243. E aí, beleza. Então aqui tá ok, não tá? Vou botar aqui, ó. Ok. Quando o N é 6 é ok, correto? Mas isso não quer dizer que o 7 não é, né? A gente tem que tentar o 7. Porque assim, 7, 8 e 9. imagina que você está fazendo a prova, uma prova de vocês. Imagina que você fez o do 6 e deu certo. Vocês concordam que você pode ficar afoito assim, empolgado demais? E parar por aí. E parar e às vezes tem. Porque tem questões, pessoal, que tem mais de uma resposta possível. E aí você, na hora da pontuação, ao invés de você tirar 10, você tira 5. Porque você não considerou tudo. Então cuidado. Vamos lá. 7. 7 mais 1, 8, né? Aham. 8 vezes 8, 64. 512. 64 vezes 8, dá quanto? 512. 512? É. Então não dá, né? Não. E o 9? E o 8 aqui? 8 mais 1, 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9? 729. 700? 29. Opa, também furou, né? Aham.
Então, a nossa conclusão ela é muito clara, ela é muito óbvia aqui. A nossa conclusão é que a única resposta possível é o 6. Agora, vamos tomar cuidado. Tem muita questão. Ele não está perguntando o valor do N. Então, aí tem outro Tem erro. o valor do quê? Exato. Tem outro erro que o aluno comete muito aqui, é de parar porque achou o N. Tipo, como se fosse o X da questão. Então, a gente sabe que quando é 6, a solução dá 343, não é? Porque 7 vezes 7 é 9. E aí, então, quem está fazendo papel de B, esse cara aqui, não é? Está fazendo papel de B. E ele quer saber o B elevado ao A. Então, quem está fazendo papel de A é esse cara aqui. Então, ficaria a resposta 4 elevado à terceira potência, ao cubo. E agora a gente pode finalizar aqui dizendo que é 4 vezes 4 vezes 4. Igual a 64. Exato, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Agora você alivia aqui e acha a resposta. Então, veja. Cara, parecia difícil, mas é de boa. Então, eu acho assim, aonde que o meu aluno sentiria dificuldade? Eu vou ser sincero. Eu vou assumir a afobaria. Afobaria, né? A Acho que eu afobaria, com senti certeza. Aí eu pularia ela. Eu acho que Eu isso aqui, ó. também. Eu acho que isso aqui vocês ainda não têm muito em mente. Por exemplo, quando eu escrevo n mais 1 ao cubo, já está na mente de vocês que isso é n mais 1 vezes n mais 1 vezes n mais 1. Mas eu acho que vocês não conseguem ver a volta, porque não é muito praticada a volta. Quando você vê, tipo assim, n mais 1, n mais 1, n mais 1, eu acho que vocês não têm a heurística, a ideia de tentar pensar dessa forma aqui, ó. Então, eu acho que vocês afobariam aqui. Tá? E também, assim, vocês têm que entender, pessoal, que o OBMAP, e não só o OBMAP, eu estou falando agora de Enem, de vestibular, de pensar. Vocês têm que entender que um problema é diferente de exercício. O exercício a gente tem que pensar, a gente tem que fazer conta. E aqui não, para a gente pensar, a gente tem que criar sempre estratégias e planos. E aí é onde vem a heurística. Todo problema que envolver esse tipo de fórmula, sempre as perguntas são as mesmas. Pô, esse número está fatorado? É sempre o caminho, a pergunta sempre vai estar dando indício aonde que a resposta vai estar, geralmente. Mesmo que a gente não enxergue. Vocês lembram que eu estava explicando para vocês? Aqui, ó, eu não enxergava a resposta quando eu fiz isso. Quando eu fiz isso, eu comecei a enxergar a resposta. Por quê? Porque eu vi que ia formar isso aqui. E quando ia formar isso aqui, como se meu cérebro já adiantasse toda a solução para mim. Por quê? Porque eu vi que aqui porque a quantidade de opções que ia ter aqui não ia ser infinitas, que ia ser uma coisa tipo, eu tinha que analisar pouca coisa. Porque se aqui fosse, por exemplo, o N pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 100, então não era o caminho que eu tinha que escolher, porque verificar isso tudo não... Mas quando eu vi que era o cubo, eu falei, porra, velho, tipo... 10 ao cubo, eu pensei no 10. Quando eu pedi para vocês pensar, eu pensei no 10. Eu, pô, 10 ao cubo é 1000. Não tem 3 dígitos. Então tá vendo que isso aqui estava no enunciado. Então, as respostas do que a gente procura tá sempre no enunciado. Tá sempre na pergunta vai estar a resposta. Por incrível que pareça, parece irônico. Mas a pergunta, tem uma frase que diz, todo problema traz consigo a sua solução. Isso é filosófico. De novo. Todo problema traz consigo a sua solução. Então, quando eu estou fazendo uma pergunta de matemática, uma questão, não é só na matemática, não. Então, para resolver aquele problema, a resposta está ali. Só que a gente tem que entender, tem que ler para enxergar, né? Tem que reler. Tá joia, pessoal? Oi. Essa Yasmin anotou. O que eu falei de errado? Ah, não, essa frase? Não, a Yasmin, ela só anota os meus desvios. Eu só anoto as pérolas mais raras. As pérolas raras, tipo subir pra cima. Por exemplo, a verdade tem perna curta. Essa sim é uma vez frase na de sala eu verdade. falei, a verdade tem perna curta, dentro da sala.
português. queria dizer que a mentira tem perna curta. Aí ela viu que eu errei, anotou e decorou, inclusive, né? Eu nem lembrava. É isso, a vida de professor é isso. A gente se expõe e se No ferra. final do ano, eu vou postar no Google Classroom essas frases Não tudinho. é? Tem várias. Agradeça ao meu professor que um dia disse que a verdade tem perna curta. Exato, no discurso bastante. da formatura dela. Eu queria agradecer aos meus mentores de que a verdade. Um grande professor meu uma vez disse: a verdade tem perna curta. Aí passa um anão na frente, bem na hora assim. Ele, aí, ó. Ó o menino verdadeiro aí, ó. Ó o menino verdadeiro. Então é o seguinte, pessoal, a aula por hoje. Você tá ficando melhor nas piadas, ó, Não é? professor. A aula por hoje eu vou encerrar por aqui. Eu quero aulas mais curtas, que vocês possam olhar os exercícios, porque as pessoas não estão nem assistindo os vídeos, porque realmente está ficando vídeo longo, cansativo para a gente. E aí, hoje eu vou parar por aqui, porque eu quero que vocês absorvam, tá? Eu vou até cancelar aqui a apresentação. Ixi, não era para cancelar, e tá gravando ainda. Tá, eu quero que vocês entrem no caderno de exercícios de vocês. Eu não vou precisar colocar aqui, não. Para Professor, se terça-feira. despede da gravação. Mas é porque eu queria já... Aqui, ó. Eu queria que vocês entrassem aqui, a quantidade de divisores, e tentassem fazer os exercícios que estão à disposição aqui pra gente. Obviamente, não esses mais desafiadores, tá? Ó, esse aqui é o 16 que a gente fez, ó. Aham. Então, fazer o 15, o 17, o 18, o 19 e o 20. Bom, tem a solução aí. E é isso. Um forte abraço. Peraí, professor. Diga. Eu posso falar uma das suas melhores frases? Por gentileza, eu vou deixar até gravando, porque... Essa aqui eu Que lembro. pública. Você tava falando sobre um conteúdo que a gente tinha visto no 6º ano. Aí você falou bem assim: gente, é óbvio, só vai lembrar quem lembrou. Nossa senhora. É óbvio, só vai lembrar quem lembrou. Essa é de doer o estômago. Um dia eu fui explicar uma questão do OBMAP pra você. Uhum. E aí você virou assim pra mim e falou: Yasmin, eu acho que o que você diz não é o que você quer dizer. Sim, mas isso aí não chega a ser filosófico, mas realmente você estava dizendo algo que você, dentro de você queria me explicar uma coisa, mas você estava falando Não conseguiu. Matematicamente isso acontece muito, mas eu entendi que isso soa esquisito para quem é de fora. Soa Essa muito aqui eu anotei, mas eu não lembro sentido. muito bem o contexto, mas essa aqui é muito boa também. Eu anotei bem assim: 12 é igual a água. Você O disse 12. isso em algum momento, só não sei quando. Foi no Devia ter um OBMAP. contexto. Devia ter um contexto lá, aquele problema que a gente está resolvendo. Eu não lembro agora. Eu lembro do problema, mas eu vou pesquisar. Gente, quando eu estou dando aula e eu entro numa concentração tão grande que, assim, eu não consigo pensar no que eu estou falando. Então, eu lembro de uma vez, eu dando aula para o ensino médio, uma coisa muito esquisita aconteceu. Os alunos zoam até hoje de mim. Todo mundo já é pai de família, tudo. Eu tava dando aula e eu tropecei num fio, velho. Aí eu olhei pro fio, dando aula, eu olhei pro fio e pedi desculpa pro fio. Tipo, desculpa, fio. Tipo, desculpa. E continuei dando aula e o povo parou assim, tipo, caralho. Vou pegar uma caneta para isso, é importante. Ele acabou de pedir desculpa pro fio. Tipo, é como se fosse uma pessoa. Mas eu tava tão concentrado no problema que eu nem vi que eu pedi desculpa pro fio. Então, acontece muito, você tá louco? Agora eu vou tirar a gravação porque isso aqui foi pérola profunda.